Boa tarde, amadas, a paz. Eu e a Mila estamos aqui nessa tarde em obediência a Deus e a nossa amada pastora, né, que nos pediu com amor para que a gente trouxesse uma palavra. E ainda que a gente não se acha capaz, o Senhor que nos capacita. Amém. E já é o início da nossa ética, né? De obedecer e de estar aqui para trazer uma palavra. Eu espero em Deus que essa palavra possa ir direto ao coração de vocês e que vocês guardem ela, porque um dia nós escutamos essa palavra da nossa pastora. E hoje a gente vai tentar passar um pouquinho daquilo que nós aprendemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amadas. Vou estar orando para a gente dar início a esse momento. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos, Deus, nessa tarde. Senhor amado, nos colocamos, ó Deus, em Tua presença, nos entregamos, Pai, nesse momento em Tuas mãos. E clamamos, Deus, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre nós, Senhor Jesus, sobre esse momento, a Tua graça, Senhor, a Tua unção. Paizinho amado, que o Senhor venha conduzir, Pai, as palavras que saírem da nossa boca. Sim, e que o Teu Espírito Santo, Deus, venha mexer, Deus, conosco, mexer com cada mulher, Senhor Jesus, que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo. Deus, que a Tua palavra venha fazer aquilo para a qual ela foi lançada, Deus. Porque nós sabemos que ela nunca volta vazia, Deus. Então, Pai, nós clamamos, Deus, que o Senhor venha cumprir a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas. E que essa palavra venha ser uma palavra transformadora, Pai. Aleluia. Transformadora nas nossas vidas, a começar nas nossas vidas, sim, Deus. Jesus. E também em a vida de todas as mulheres, Pai, que estão fazendo essa aula, Deus. Que o Senhor possa conduzir esse momento. Nós entregamos ele a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então, amadas, como a Alane falou, hoje a nossa aula vai ser de ética cristã. E como ela falou também, né, a gente muitas vezes não se sente digna de falar nesse assunto, porque é algo que mexe muito com a gente, com o nosso dia a dia, né, com os nossos relacionamentos. Então, muitas vezes a gente se pega falha nisso, mas a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre a nossa vida. Aleluia. 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 E Ele é aquele que chama a gente, aquele que capacita. Então, nós dissemos sim, né? Eis-nos aqui para o Senhor. Amém. Então, o assunto é ética cristã. Eu gostaria de começar com uma introdução, com a definição do que seria a ética cristã. Então, a ética é um conjunto de normas e princípios que presidem uma boa conduta do ser humano. E aí a gente pode dizer que se consiste numa boa conduta do ser humano, a gente pode ter a certeza de que a noção de ética, ela nasceu no coração de Deus. Porque a palavra fala que tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Amém. Então, assim como a noção de certo e de errado que tem dentro de nós, eu acredito que a ética, a noção de ética, ela foi instituída pelo próprio Deus. Amém. Contudo, o que acontece? O pecado que habita dentro de nós, como a gente sabe, muitas vezes nos impede de praticar aquilo que é certo. Mesmo que a gente saiba, não, aquilo é errado, mas muitas vezes a gente, movida pelo pecado, a gente acaba cometendo até aquilo que a gente sabe que é errado, né? Então, por isso que a gente precisa desesperadamente da graça de Deus e do auxílio do Espírito Amém. Santo em nós, para que a gente consiga viver uma vida cristã ética. Amém. Então, o objetivo da nossa aula hoje, mulher, é ajudar você a deixar um legado de fé, de amor, de esperança, de santidade, de transformação para aqueles que virão. Porque aqueles que virão, eles vão lembrar de você, eles vão falar de você de alguma forma. Mas de que forma vai ser essa? Se você deixou um legado bom, se você deixou coisas boas, eles vão lembrar dessas coisas boas e falarão coisas boas sobre você. Mas por outro lado, se você construir um legado de coisas ruins e desagradáveis, essa é a memória que eles vão ter de você. E é isso que eles vão falar de você. Não é verdade?
Então que Deus tenha misericórdia, né? E nos ajude a deixar realmente um legado de fé, um legado de esperança, de santidade para as pessoas. E aí a gente pode se perguntar, por que é tão difícil a gente encontrar a ética cristã nas igrejas nos dias de hoje? E eu acredito que o porquê disso ser tão difícil é porque a igreja, muitos de nós, deixamos de falar, de fazer aquilo que Paulo nos instrui de fazer, lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E aí, que diz assim, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, Amém. Para que vocês sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu acredito que a ética cristã hoje em dia é difícil, é algo raro de se ver, porque muitos de nós, igreja, esquecemos de fazer isso. Esquecemos, deixamos de lado de praticar aquilo que precisamos fazer, de transformar nossa mente diariamente. E aí, ao invés disso, a gente se conformou com o mundo. A gente, né, não se transformou, mas a gente se conformou. E isso é muito ruim. Então, a partir dessa falta de renovação de mente, aos poucos o que aconteceu? A igreja foi perdendo a referência. A igreja foi perdendo o entendimento de que ela foi criada sim para ser diferente. A palavra fala que nós somos igreja santa, e santo significa separado, diferente. Amém. Então nós fomos perdendo esse entendimento de que o mundo é o mundo, a igreja é a igreja. E assim a gente foi deixando que o mundo e as suas características fossem aos poucos se tornando algo, parte daquilo que a gente é, da maneira como a gente vive. E então é por isso que é tão raro da gente encontrar aí ética cristã hoje em dia nas igrejas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram muitas pessoas incrédulas até dizendo, né? Não quero conversa com as igrejas, porque afinal de contas não vejo diferença nenhuma entre o povo da igreja e o povo que está fora da igreja, né? Tem gente que fala isso é muito triste. Eu já ouvi isso, eu não sei se você ouviu, mas eu já ouvi isso. Isso é muito triste. E pior, às vezes as pessoas falam assim, as pessoas do mundo, elas são até melhores do que as pessoas que estão na igreja, porque pelo menos as pessoas do mundo, elas não dizem uma coisa e vivem outra. Uau. Então isso é algo muito sério. Muitos de nós temos deixado impressões muito erradas para as pessoas que estão do lado de fora e que precisam ser resgatadas, né? Então essa é a realidade de muitas igrejas hoje em dia. E quando eu falo igrejas, eu não me refiro a específicas denominações, eu não me refiro a congregações específicas, eu digo aqui a gente, eu e você, nós somos igreja. Então hoje, infelizmente, a impressão que nós estamos passando é o quê? De pessoas mal educadas, pessoas grosseiras, pessoas rudes, pessoas excludentes, pessoas egoístas, arrogantes, faltas de misericórdia, faltas de amor. É ou não é verdade isso, né? Quem nunca se sentiu mal, por exemplo, com o olhar de uma irmã pra gente, né? Aquele olhar que a gente conhece de desprezo ou de diferença. Quem nunca, por exemplo, já fofocou ou então foi o alvo da fofoca de alguém, né? Dentro das igrejas. Quem nunca deixou de fazer o bem quando teve condições de fazer esse bem. Então tudo isso acontece, gente. Mas hoje, em nome de Jesus, vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Se um dia essas atitudes foram as atitudes que nós tivemos, elas não mais existirão a partir de agora. Porque foi para um tempo como esse que Deus nos chamou. Aleluia. Foi para um tempo como esse que Deus nos chamou para sermos agentes de transformação no mundo. Agentes de transformação da história da igreja, da história das nossas famílias e até mesmo da história das nações. Amém? Amém, Senhor. Então nós estamos aqui hoje porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de recuperar todo o tempo que a gente perdeu. Ainda dá tempo, mães, de vocês inculcarem na cabeça dos seus filhos as noções de certo, as noções de errado. Ainda dá tempo, esposas, de vocês santificarem os seus maridos incrédulos através do seu bom comportamento, como fala a palavra de Deus.
E ainda dá tempo de escrever a partir de agora uma história marcada por ética cristã de verdade, para que assim nós deixemos um legado eterno nessa terra. Não um legado de coisas materiais, mas um legado eterno. Um legado que imprime vida, vida nas pessoas. Para as nossas famílias, para os nossos filhos e para as nações, amém? Amém. Então a gente entende que ética ela é um conjunto, ela é um padrão de comportamento, ela é conduta. Então, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a raciocinar mais, né, a refletir mais nos nossos próprios comportamentos, no conjunto de coisas que eu falo, no conjunto de coisas, né, das minhas atitudes. Então, quando eu começo a pensar mais nessas coisas, a gente tende o quê? A gente tende a errar bem menos, né? A gente tende a errar menos. E por que isso? Porque na maioria das vezes a gente peca sem propósito, né? Pelo menos assim espero, né? Que aconteça, né? Todas as vezes que a gente não peca propositalmente. A gente peca porque simplesmente não vigiou. A gente peca porque simplesmente naquele momento de euforia, dos ânimos, né, acelerados, aconteceu. Mas no momento que a gente começa a ter mais domínio próprio, mais noção daquilo que sai das nossas bocas, das nossas atitudes, a tendência é a gente pecar menos, né? A tendência é a gente pecar menos. Então, hoje Deus está nos chamando para darmos início a uma nova postura de vida. Deus quer que hoje, a partir de hoje, nós passemos a pensar mais nos nossos próprios pensamentos, pensar mais nas nossas próprias atitudes, para que assim a gente possa desenvolver uma vida cristã ética. Amém? Para que Deus possa, então, através dessa nossa conduta cristã ética, ser engrandecido e conhecido através das nossas vidas. Vocês lembram que Josué falou para o povo, né, lá na passagem de Josué, capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém. Então essa mesma palavra Deus está falando para a gente hoje. Santifiquem-se hoje, rainha. Amém. Aprendam o que é ética cristã hoje. Comece a partir de hoje a colocar ela em prática, se você ainda não começou, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilhas no seu meio, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas nações, na vida das pessoas que estão à sua volta, amém? Amém. Então, a gente como igreja, como mulher cristã, nós temos várias responsabilidades. A gente simplesmente não vive por viver, a gente não foi salva por ser salva, mas a gente carrega responsabilidades conosco diariamente, como mulher, como filha, como irmã em Cristo, como funcionária, como patroa, como líder, como serva, como sogra, como cunhada, como tia, como mãe, então, como vovó. Então a gente carrega essas responsabilidades, a gente não está simplesmente solta no mundo, vagando, sem compromisso, não, a gente tem certas responsabilidades. E quais seriam algumas dessas responsabilidades ou deveres, né, que a gente carrega? Que são muitos, então eu listei aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem responsabilidades morais e cívicas, a gente tem responsabilidades familiares, a gente tem responsabilidades ministeriais, aquelas que estudam têm responsabilidades escolares, nós temos responsabilidades financeiras, domésticas, conjugais, espirituais e agora Deus está chamando a atenção para a gente, para as nossas responsabilidades comportamentais, porque nós fomos chamadas nesse tempo para ser rainhas e uma rainha que o Senhor escolheu não pode viver de qualquer jeito, amém? Então nós precisamos aprender a pensar sobre as nossas atitudes e não apenas a viver reagindo. A gente não pode simplesmente viver reagindo, de forma impensada ou desplanejada. Nós fomos chamadas por Deus, Deus deseja que a gente viva de forma pensada, de forma ética, conscientes daquilo que nós somos, de quem nós somos nele
e daquilo que nós representamos nesse mundo através dele. Amém. Nós estamos aqui nessa escola de rainhas, amadas, para aprendermos a ser mais responsáveis, para que a nossa conduta mude, para que nós agora possamos assumir com excelência. As coisas para o Senhor, elas devem ser com excelência. Então, para que nós assumamos com excelência todos os deveres espirituais e comportamentais e todos esses outros aí que eu listei, diante de Deus e também diante dos homens, das pessoas. E aí a gente pode dizer também que a ética, ela caminha de mãos dadas com a moral, né? E o que seria a moral? A moral seria um bom testemunho, é o bom caráter, é o bom testemunho que a gente dá para as pessoas. Então a gente não pode dizer que a gente é uma pessoa ética se a gente não dá bom testemunho. A gente não pode dizer que a gente é uma pessoa ética se a gente é mau caráter, por exemplo. E o nosso testemunho, ele não pode ser dado apenas para aquelas pessoas que estão de fora, né? Para os estranhos, mas ele principalmente deve ser dado para os dentro da nossa própria casa. E aí é o mais difícil, né? Infelizmente, o que acontece? A religiosidade dentro das igrejas, ela nos faz dar um testemunho muito fácil para os que estão lá fora. Aquelas pessoas que só nos veem assim, oi, oi, nos veem à distância. Então é muito fácil a gente dar bom testemunho para essas pessoas. Mas para aquelas pessoas que convivem com a gente, que acordam com a gente, que dormem com a gente, que comem com a gente, para essas pessoas é que a gente tem que nos esforçar, né? Nos esforçar para dar um bom testemunho, um testemunho até melhor. E com certeza para isso a gente precisa de muita graça do Senhor, porque sozinhas a gente não consegue fazer isso. Mas, amadas, nós temos certeza de que o quê? A gente quer ter uma família ética. Eu quero ter uma família ética. Quando eu tiver filhos, eu quero que os meus filhos sejam éticos. Eu quero que eles sejam bem educados, de bom caráter, pessoas responsáveis. Mas de que forma eles vão aprender a ser tudo isso? Porque isso tudo é ensinável, né? De que forma eles vão aprender tudo isso? Será que seria através da educação que eles vão receber na escola? Será que eles vão aprender a ser pessoas éticas através dos vídeos que eles assistem no YouTube ou das coisas que eles assistem na TV? Ou será que eles vão aprender a ser pessoas éticas através das poucas horas que a gente passa dentro das igrejas nos domingos? A resposta é não. Eles não vão aprender a ser pessoas éticas desse jeito. Eles vão aprender a ser pessoas éticas através do nosso testemunho, da nossa convivência com eles dentro de casa. O exemplo, ele arrasta. O exemplo, mais do que as palavras, é que faz a diferença na vida das pessoas. Por isso que é bom aqui a gente destacar que as palavras que a gente fala, elas não são mais importantes e elas não causam maior efeito do que aquilo que as pessoas veem em nós, que são o quê? As nossas atitudes. Não adianta, por exemplo, eu dizer para o meu esposo, amor, eu te amo, amor. E depois o meu filho ou a minha filha vê eu desrespeitando ou humilhando o meu esposo na frente dos outros. Quando uma situação dessa acontece, o que é que vai ser gerado dentro da cabeça dos meus filhos? Eles assistiram eu dizer, amor, eu te amo, eles também assistiram eu desrespeitando ele na frente das pessoas. Então, das duas, uma. Ou eles vão olhar para as minhas atitudes e ver que a palavra do eu te amo que eu falei, ela é mentirosa. Na verdade, eu sou uma pessoa mentirosa porque eu falei e na verdade eu não fiz. Ou, pior ainda, eles vão ter dentro deles a noção errada do que é o amor. Eles vão crescer com a concepção de que amor é aquilo, desde que amor não é aquilo. Amor não varia, amor é amor, amor é fazer o bem, né? Então, se os nossos filhos nos veem dessa forma, a gente não está dando para eles um bom testemunho. A gente não está favorecendo com que eles futuramente sejam pessoas éticas. Pelo contrário, a gente está fazendo com que eles escolham coisas assim extremamente desastrosas, extremamente prejudiciais, não apenas para eles, mas para as pessoas que vão estar perto deles. Então, somente a nossa prática de ética cristã é que vai, de fato, fazer a diferença na vida dos nossos filhos e na vida de todos aqueles que estão à nossa volta.
E para que nós consigamos andar na ética cristã, nós não podemos, de forma nenhuma, como eu falei no início, desconsiderar a ação do Espírito Santo na nossa vida. É impossível que a gente viva um padrão de vida cristã ética sem a ajuda, sem o auxílio, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque de nós mesmos, amada, não existe nada de bom. Tudo que tem de bom dentro de nós é a presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo. Então, somente Ele que nos ajuda e mais, somente Ele que tem a capacidade de transformar as nossas vidas. A nossa palavra não transforma ninguém, as nossas atitudes podem até influenciar, mas na verdade quem faz a obra, o regenerar na vida de alguém é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, eu quero aqui dizer para você que não importa quanta má influência você recebeu dentro de casa, não importa quantos maus exemplos você teve quando você cresceu, não importa quão distorcida, quão desequilibrada foi a sua criação ou o seu passado, não importa quantos maus exemplos você teve. Amém. Deus te chamou para um tempo como hoje, para que você seja agente de transformação no mundo, não pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Deus te dá hoje, minha amada, uma nova oportunidade, uma novíssima oportunidade de colocar um basta a todo esse legado que você recebeu, legado familiar de confusão, legado familiar de intriga, de gritaria, de baixaria, de indiferença, e começar hoje, uma nova etapa a partir da construção de um legado baseado em princípios éticos que são regidos pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. Não a sua própria carne, não o seu próprio eu. E, amadas, pode até ser que Satanás ele tenha trabalhado. Pode até ser que Satanás tenha se esforçado pesado, né? Para te dar apenas referências familiares ruins, distorcidas. Para quê? Qual era o objetivo dele? Era fazer com que você continuasse o legado de destruição da sua família. Então, esse poderia até ter sido o objetivo dele. Mas escute bem, esse não é o propósito, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é de paz. Aleluia. E não de mal. Aleluia. Pode até ser que Ele tenha planejado tudo isso, tenha te colocado, te exposto no passado a todo tipo de miséria, mas Deus tem planos de paz para você e não de mal, conforme fala lá em Jeremias 29:11. E Ele quer, em nome de Jesus, que você entenda isso. Você tem que ter consciência disso. Assim como José, sabe a história de José? Assim como José teve um momento que ele entendeu e ele enxergou tudo que aconteceu no passado dele, de ruim que ele sofreu. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Isso foi José falando para os seus irmãos lá, depois deles terem se reencontrado no Egito. Ele disse assim para os irmãos deles: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Mais uma vez, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E parafraseando, esse versículo aqui, colocando ele no nosso contexto, a gente pode dizer assim: o inimigo planejou o mal contra mim, mas hoje Deus quer tornar todo o mal em bem, me abrindo os olhos e me fazendo enxergar que há um plano excelente, aleluia, que pode vir a preservar não apenas a minha vida, mas a vida de muitos, aleluia, a vida de muitas outras pessoas. Então eu acredito que vocês conhecem a história de José. Depois de José ter passado, a tribulação toda, coitado, que ele passou, os sofrimentos todos lá que se iniciou quando os irmãos dele resolveram, obrigada, Lani, quando os irmãos dele resolveram vender ele como escravo, porque estavam com ciúmes, com inveja. Então ele, depois de ter passado todas essas tribulações, ele chega à posição de governador do Egito, como sabemos.
E aí houve um momento de fome na terra e os irmãos dele, a família dele ouviu falar que havia comida suficiente no Egito. Então eles foram até o Egito comprar comida. E aí quando chegaram lá, José de cara reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E aí o que aconteceu? José foi lá sorridente e disse: "Oh, irmão, sou eu." Não, José não fez isso, porque José, como homem, assim como eu e você, a primeira reação dele não foi essa, amadas. José, ele fez o quê? A gente vê um pedaço lá da história que José deu uma maltratada com os irmãos dele, não é verdade? Então, o primeiro pensamento de José, na verdade, não foi de alegria, mas foi de raiva, misturado com vingança, aquela coisa toda. Mas depois de um tempo, eu acredito que José, ele foi convencido do seu pecado. E isso aconteceu por quê? Porque, afinal de contas, a Bíblia fala, a passagem bíblica fala várias vezes que Deus era com José. E quando Deus é com alguém, aleluia, é impossível você permanecer no mesmo pecado. Aleluia. Quando Deus é com alguém, chega um momento que é necessário abrir os olhos, é necessário enxergar, é necessário entender a situação e mudar de comportamento. Né? Então eu acredito que José foi convencido do seu pecado e naquele momento ele abriu o seu coração para entender e enxergar o que Deus naquele tempo estava fazendo através daquela situação toda para preservar a sua família. Então quando isso aconteceu, quando ele entendeu finalmente o propósito de Deus, o que é que mudou? Quando houve esse insight, esse entendimento, o que é que mudou? A postura de José mudou. A gente vê que José, então, ele se quebranta diante dos irmãos dele, libera o perdão que tem que ser liberado, e aí a gente já sabe o resto da história. Foi uma história de quê? Para a salvação daquela família. E aquela família que era assim pequenininha se tornou uma grande nação. Deus fez essa família prosperar. Então a gente pode dizer que o desprendimento nosso de todo o nosso passado, de todas as nossas dores, de toda aquela carga que foi nos repassada, né, pelos nossos familiares, todo esse desprendimento, tudo isso pode ser desprendido hoje a partir do entendimento, a partir da consciência da vontade de Deus para a nossa vida. Porque é essa consciência que nos faz mudar de atitude. E a partir da nossa mudança de atitude, a partir da sua mudança de atitude, a salvação ela chega na sua casa. Amém. A partir da sua mudança de atitude, a salvação chega para as suas futuras gerações, para a sua descendência. Amém. Por isso, amadas, em nome de Jesus, permita com que Deus quebrante o seu coração nesse dia. Deixe Deus sarar a sua alma, deixe Deus curar as suas dores, libere os perdões que você precisa liberar em nome de Jesus. Não é porque você passou por sofrimentos, não é porque você passou por privações no passado que você não possa hoje, através do Espírito Santo de Deus, deixar toda essa bagagem de lado e iniciar a partir de agora uma caminhada diferente, uma caminhada ética, para que não apenas a sua vida mude, mas a vida de toda a sua família venha a ser preservada. E aí a gente pode pensar, mas a minha família precisa ser preservada? Preservada de quê? A nossa família ela precisa ser preservada contra todos os padrões errados e distorcidos que estão aí no mundo e que levam ao quê? Que levam à morte. E a gente só vai conseguir preservar a nossa família se a gente tiver uma caminhada, o quê? Ética. A gente só vai conseguir preservar a nossa família, a gente só vai conseguir desconstruir todos esses padrões errados do mundo no momento que a gente entender. Mais uma vez, eu friso muito essa questão. É entendimento, é a consciência de que a gente precisa passar a viver uma vida cristã ética. Amém? E a gente pode até se perguntar, mas a ética cristã ela é capaz de fazer isso tudo na vida de uma pessoa? É sim, amada. Por quê? Porque a ética cristã nada mais é, se a gente for olhar,
a ética cristã nada mais é do que a aplicação prática de todos os mandamentos, de todas as leis que Deus deixou para as nossas vidas. E é impossível a gente deixar de ser abençoada se a gente vive uma vida obediente aos mandamentos do Senhor. É impossível a gente não ser abençoada. Pelo contrário, as bênçãos vêm. E elas não vêm só pra gente, elas vêm para nós e para os nossos, para nossa descendência, para todos. Amém. Então, Deus hoje, rainha, está chamando eu, está chamando você para se tornar uma mulher mais ética possível. Seja a mulher mais ética possível, seja a filha mais ética possível, seja a mãe mais ética possível, a esposa mais ética possível, a funcionária mais ética possível, a amiga mais ética possível, a irmã em Cristo mais ética possível, a patroa mais ética possível, a professora mais ética possível, a pastora mais ética possível, a missionária mais ética possível, a evangelista mais ética possível, a diaconisa mais ética possível, a adoradora mais ética possível. Ei, Deus te chama, Deus me chama. E eu não estou aqui, amadas, dizendo tudo isso simplesmente porque eu cheguei à perfeição da ética na minha vida. Não, ainda tenho muito a aprender, mas Deus está aqui falando comigo hoje. Amém. Deus está aí falando com você. Por quê? Porque nós precisamos despertar. Deus nos chama para um tempo como hoje para sermos rainhas e nós precisamos estar acordadas, conscientes da nossa responsabilidade. Deus nos chama para sermos a mulher mais ética possível em todos os aspectos da nossa vida e em todos os lugares. Amém. Infelizmente, muitos estão por aí envergonhando, escandalizando o Evangelho, o nome de Deus. Por quê? Por falta de conduta cristã ética. Mas nós, em nome de Jesus, se um dia nós já fomos essas pessoas, nós não seremos mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, que nós possamos ser as pessoas que atraem, que resgatam as vidas para Cristo e não aqueles que afastam as pessoas do Senhor. Amém? Amém. Então, como já foi Amém. dito, a ética cristã, ela é o quê? Ela é constituída por padrões, né? A ética é um conjunto de normas. Então, quando eu estou fora desse conjunto, fora desses padrões, eu posso dizer que eu sou o quê? Uma pessoa antiética, né? Então, vamos falar um pouco de alguns desses padrões que a gente deve seguir e poder, assim, fazer uma avaliação, self-evaluation de como que está a nossa posição hoje dentro da ética cristã, né? Vamos olhar esses versículos e tentar nos avaliar. Então, eu queria começar lendo Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E também outra passagem em Mateus 12, 34, Jesus fala assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma das formas que a gente pode identificar se nós estamos sendo pessoas éticas ou não é através do nosso testemunho de vida. E em que consiste o nosso testemunho? Consiste basicamente nos frutos que a gente está produzindo. Consiste basicamente no nosso comportamento, não é verdade? E em que consiste o nosso comportamento? Os nossos frutos, os nossos comportamentos, aquilo que a gente produz, ele consiste basicamente dos nossos pensamentos, daquilo que a gente maquina dentro do nosso coração,
se consiste das nossas escolhas e decisões do coração. Então, se a gente for parar para analisar o que é que tem se passado hoje dentro do nosso coração, a gente vai conseguir, sim, entender melhor quais são os motivos que estão por trás dos nossos comportamentos ou dos nossos frutos. E aí a gente vai, sim, poder ter condições de se avaliar e ver como é que está indo a nossa conduta cristã. Esse versículo aqui em específico a boca fala que o coração está cheio, houve um momento que Deus me confrontou muito com esse versículo. E eu acredito que foi nessa época, foi nessa época da classe de rainhas que nós estávamos estudando no ano passado, e eu estava me questionando e assim, conversando com Deus e querendo entender por que de certas atitudes minhas. Por que eu reagia tanto, assim, de forma tão grosseira? Por que eu confrontava tanto as minhas autoridades? Por que eu era tão rebelde? Por que eu era tão questionadora de forma desrespeitosa? Né? Porque questionar é bom, mas tem que ser feita da forma certa. E eu já vivi muito isso. Se eu olho para trás, eu vejo que quantas foram as vezes os momentos de confronto e de confusão desnecessária por causa da minha postura. E aí Deus me levou me trouxe à memória esse versículo: Mila, a boca fala do que o coração está cheio. E nisso eu disse: meu Deus do céu, se eu estou produzindo tudo isso aí que eu vejo, que eu olho para trás e vejo, que sempre foi assim, né? Até então estava sendo assim. Se eu estou produzindo tudo isso, tem alguma coisa errada dentro do meu coração. E aí Deus, o Espírito Santo, foi me trazendo à memória, foi me convencendo do meu pecado, foi mostrando: Mila, tem orgulho aí dentro, minha filha. Minha filha, tem prepotência aí dentro, você precisa se quebrantar. E nisso eu fui me avaliando, amadas. E eu hoje, graças a Deus, eu posso dizer que melhorei bastante. E há momentos, situações que eu digo: meu Deus, se fosse no outro tempo eu não teria reagido assim. Mas glórias ao Senhor, que tem me mostrado que os frutos que eu produzia, na verdade, eram problemas do meu coração. Né? Então, que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, ter esse tempo. Depois pare, tem esse tempo. Quais são os pecados que são mais recorrentes na minha vida? Quais são aquelas dificuldades que eu enfrento com frequência nos meus relacionamentos com os outros? Com certeza a culpa não está no outro, a culpa está em você. E se você parar e pedir a Deus ajuda, pedir a Deus, Espírito Santo, me mostra, me convença do meu pecado, Ele vai fazer com você também. Ele vai mostrar: minha filha, você é assim, assim, assado. Você carrega esse pecado. E aí, no momento que a gente é exposto ao nosso pecado, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, a gente é quebrantado. Amém. Né? E a partir desse quebrantamento, a transformação de vida, a transformação de atitudes. Então, uma das formas de se identificar se uma pessoa é ética ou não é através do nosso testemunho. Outra forma, um outro padrão de ética cristã que a gente pode pegar como referência e avaliar a nossa vida, pode ser encontrado lá em Salmos, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: que as palavras do meu coração, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, elas sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Então, nesse versículo a gente pode aprender duas coisas. Primeiro, ele nos ensina que Deus está atento e interessado nas palavras que saem das nossas bocas e naquilo que a gente passa tempo pensando. Deus está interessado em tudo isso, nas palavras que saem da sua boca e naquilo que você pensa. E também podemos aprender que o nosso empenho deve ser em produzir palavras e pensamentos que sejam agradáveis a Deus. Daí a gente pode se perguntar hoje: será que a gente tem falado ou pensado coisas que têm sido agradáveis a Deus? Onde que a gente estaria hoje aí na balança se a gente fosse avaliar? Por exemplo, no dia de hoje, como foi o seu dia hoje? Como é que seria essa resposta? Será que você teria agradado o coração de Deus com suas atitudes, com seu falar e com seus pensamentos no dia de hoje?
Será que foi um dia agradável ao Senhor ou será que foi um dia que trouxe tristeza para o coração do Senhor? Se foi agradável ao Senhor, glória a Deus por isso. Você está caminhando, continua, keep going. Mas também se não foi, se o seu dia até então não foi agradável, ainda dá tempo de terminar o dia de forma agradável. Por quê? Porque Deus está disponível. Deus está disponível para te perdoar, Deus está disponível para te levantar, Amém. Deus está disponível para trocar sua veste suja por uma veste limpa. Jesus, então aí dá tempo de terminar o dia hoje de forma agradável a Deus, amém? Deus é um Deus amoroso, misericordioso. Louvado seja Deus por isso, porque nós precisamos disso, precisamos da misericórdia dele. E eu sei que não é à toa. Não é à toa que a misericórdia dele se renova todos os dias. Se a gente não precisasse dela todos os dias, Deus não teria colocado ela lá disponível todos os dias. Amém. Mas Deus sabe que a gente precisa dela todo santo dia. E foi para isso que ele deixou ela lá. Ó. Cada manhã tá lá uma porção nova, renovada de misericórdia sobre a vida deles. Amém. Um outro versículo que a gente pode encontrar um padrão de vida ético e se avaliar a partir daí, fica em 1 Coríntios 6,12, que fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nesse versículo, a gente pode dizer que pode aprender três coisas. Primeiro, que a gente não é... Primeiro que não é porque algo está disponível e possível que eu posso ir lá e fazer. Não é porque está disponível que eu devo ir lá e fazer. Segundo, que se eu não tomar o controle da situação, as coisas que estão disponíveis e possíveis para eu fazer, elas irão me dominar. E terceiro, me ensina que Deus examina tudo o que eu faço. Por isso, nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas te convêm. Diante desses fatos, a gente pode se perguntar, será que as nossas escolhas, elas têm sido baseadas naquilo que simplesmente está lá disponível, acessível para fazer, né? Será que as nossas escolhas não têm sido com muita ponderação? Ou será que as nossas escolhas, elas estão baseadas no temor ao Senhor? Que a gente sabe que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então, se as nossas escolhas, elas devem estar baseadas no temor ao Senhor. Amém. Para que a gente saiba escolher aquilo que nos convém e deixar de lado tudo aquilo que não nos convém. Será que Deus, ao examinar as nossas escolhas hoje, desse tempo, será que Ele iria aprovar ou desaprovar as nossas escolhas? É outra coisa que a gente pode, né, pensar. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós um dia iremos prestar contas de absolutamente tudo que a gente fez nessa terra, inclusive todas as palavras que saíram das nossas bocas, né? Então a gente precisa estar atento nisso. E outra passagem bíblica que nos ensina sobre os padrões de ética cristã está na conhecida passagem lá de Êxodo 20, dos versículos de 1 a 17, que é onde a gente encontra os 10 mandamentos, né? É uma passagem bem conhecida. Então aqui eu vou convidar você a pegar um papel, uma folha, um lápis e escrever aí o que eu vou escrever aqui no quadro. Tentei colocar aqui um quadro aqui atrás, eu espero que vocês consigam enxergar. Então, essa é uma pequena ilustração para quê? Estou cabendo aqui? Dá pra... Não, meu, tava cortando a minha cabeça ali. Então, essa é uma pequena ilustração para que você nunca mais esqueça o real significado dos 10 mandamentos. Que, na verdade, esses 10 mandamentos não são especificamente, digamos, 10 mandamentos, mas eles ilustram toda a questão dos mandamentos que o Senhor exige de nós. Não necessariamente só esses 10 mandamentos, né? Então, vai ser para isso essa ilustração. Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, vamos fazer assim. Pega o seu lápis aí na sua folha. Vamos fazer um risco de cima para baixo na folha.
um risco de cima para baixo. Acho que dá para ver. Tá dando para ver. Ótimo. Então, no Acho que eu tinha topo... que buscar mais pra cá um pouquinho, né? Pode ser. Mais pra frente, né? Isso. Aí. Melhorou muito. Ótimo, melhorou. Aí só pode fazer assim, um Porque pouquinho tá pra cima. deitadinho. Aí. Isso, Perfeito. Pronto, então, depois de fazer esse traço de cima para baixo, vamos escrever no topo desse traço a palavra Deus. Escrever no topo a palavra Deus e embaixo a palavra homem. Deus e homem. Então, nessa época que Deus deu esses mandamentos lá para o povo, na verdade, já era um povo bem numeroso, então eles estavam meio que numa situação caótica. O coitado de Moisés lá sofreu demais para ser o líder desse povo, como a gente sabe da história, né? Então Deus disse, eu vou colocar um conjunto de éticas para esse povo seguir, para dar uma noção, uma organizada nesse povo, né? Então Deus foi e falou para o povo. Então é importante a gente frisar que Deus falou para o povo. Foi uma comunicação de cima para baixo, né? Deus falou para o povo. E aí eu vou começar a ler os versículos, esse é do capítulo 20, dos versículos 1 ao 17. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti, não terás outros deuses além de mim. Isso então, não farás outros deuses, isso aí seria o primeiro mandamento, né? Então eu vou colocar aqui, vou escrever do lado aqui no topo, número 1, que Deus falou que não tenham outros deuses. Por que Deus falou isso, não tenha outros deuses? Deus começou dizendo, eu sou o Deus que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Não tenho outros deuses diante de mim, então eu entendo que você não pode dispensar a honra, a glória de algo bom que lhe aconteceu a outra pessoa. Se quem fez foi eu, se quem fez foi Deus. Então não tenha outros deuses diante de mim. Esse seria o primeiro mandamento. E aí o versículo 4 continua. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui a gente tem o segundo mandamento, que é não façam ídolos. Não façam ídolos. Não coloque nada na posição que deve ser ocupada por Deus somente. E aí versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então aqui a gente encontra o terceiro mandamento. Não fale o nome de Deus em vão. Não fale o nome de Deus em vão. Bem na medida. Não fale o nome de Deus em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades.
Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor Deus abençoou o 7º dia e o santificou. E aqui a gente encontra o quê? O 4º mandamento, que é: guarde o 7º dia. Guarde o 7º dia. Amém? Então, esses são os primeiros 4 mandamentos que a gente encontra. Então, aqui a gente pode dar uma respirada, pode dar uma pausa e vamos fazer agora um risco na horizontal. Poderia ter feito esse homem aqui mais para baixo. Deixa eu colocar aqui mais para baixo, senão não vai ter espaço. Vou colocar aqui homem. Homem. Tá, então depois dessa pausa, aí a passagem bíblica ela continua. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o 5º mandamento, então. Vou colocar aqui, 5º. Opa, peraí. Faltou uma coisa aqui. Depois de passar esse traço na horizontal, a gente vai escrever aqui nessa ponta o nome homem. E na outra ponta também, homem. Então, nós temos Deus, o homem, e depois na horizontal a gente tem o homem e o homem. Ok? Então, aí, o 5º mandamento que a gente acabou de ler foi: honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e mãe. E aqui a gente pode incluir que pai e mãe são praticamente todas as autoridades que aparecem na nossa vida. A gente tem que se sujeitar e honrar todas as autoridades que Deus constitui sobre nós. E aí versículo 13 diz: não matarás. E aí esse seria o 6º mandamento. Deus fala pra gente: não mate, não cometa assassinato. E aqui a gente pode incluir também que não é apenas fisicamente, no sentido de tirar a vida física de alguém, mas não mate ninguém com suas palavras, não mate ninguém, não destrua os sonhos de ninguém. Seja gentil, amoroso, não destrua, construa a vida das pessoas. E aí os versículos continuam. Versículo 14, não adulterarás. Então aqui a gente encontra o 7º mandamento. Não adultere. Não cometa adultério. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Para pegar... Mais um pouquinho? Pegar o nome homem que estava cortando ali. Sim. Aí. Perfeito. Não cometa adultério. Versículo 15. Não furtarás. Então aqui seria o 8º mandamento. Deus está dizendo, não furte. Não roube ninguém. Não roube ninguém. Não seja usurpadora daquilo que as pessoas têm. E no versículo 16 diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui seria o 9º mandamento. Não dê o quê? Falso testemunho. E aqui, falso testemunho está dizendo o quê? Não minta. Não oculte a verdade. Não dê falso testemunho. E por fim, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E aí a gente fecha aqui os 10 mandamentos, sendo o 10º mandamento, não cobice.
Dá para ver tudo aí, né? Não cobiça. Então, amadas, o que é que a gente pode entender com essa ilustração toda aqui? A gente pode entender o quê? Que Jesus, ele veio, na verdade, para mostrar que não dá para viver uma vida ética cristã somente nesse eixo aqui, ó, de Deus, entre o homem e Deus. Não dá para viver uma vida ética cristã somente nesse eixo aqui. Jesus veio e mostrou que a verdadeira ética cristã, ela é vivida sim, nesse eixo aqui de Deus com o homem, mas não somente aí, também no eixo horizontal do homem para com o homem, né? Então, não é à toa, aqui a gente pode lembrar, não é à toa que Jesus ensinou que o resumo de todas as leis, de todos os profetas é o que? Ame a Deus acima de todas as coisas. Amém. E ame ao próximo como você ama a si mesmo. E aqui a gente pode ver que está eu e está o outro na mesma linha. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Eu me amo, eu também te amo da mesma forma. Eu não me acho melhor do que você, não acho que você seja melhor do que eu, mas eu te respeito, eu te amo. Por quê? Porque todas nós somos igualmente necessitadas da presença do Senhor, do favor dele, da graça dele, da salvação dele. Então, não é à toa que o resumo de todos os mandamentos é esse: ama a Deus e ame o próximo, ame o próximo como a si mesmo. E não é à toa aqui também que quando Jesus veio, isso aqui ficou muito claro, a gente pode ver que essa primeira parte aqui, a primeira parte dos mandamentos que Deus deu é simplesmente mandamentos referentes a Ele. Quando Ele fala ame a Deus acima de todas as coisas, é como isso aqui, minha filha. A primeira e mais importante coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, na nossa consciência, é honrar a Deus. Amém. Não tendo outros deuses diante da gente, não fazendo outros ídolos, não falando o nome dele em vão e guardando o sétimo dia no sentido de ter um dia reservado especialmente para ele, porque ele é digno. Amém. E aí na parte de baixo a gente vê o quê? O relacionamento, os mandamentos que Deus fala que a gente tem que observar pelo outro, motivados pelo outro, né? Toda vez que ele diz aqui, honre seu pai e sua mãe, isso aqui é o quê? Relacionamento homem-homem. Honre seu pai e sua mãe, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, não cobice. Então isso aqui também está tudo no eixo de relacionamento de nós com o outro, com o próximo, né? Então, nisso tudo se resume a lei e os profetas. Ame a Deus, ame o homem, ame o próximo como a si mesmo. Então, a gente entende com isso que a ética cristã, ela tem a ver o quê? Com relacionamentos. Né? A gente está aqui falando esse tempo todo porque, na verdade, o core, a essência da ética cristã é relacionamentos. Em todos os eixos, a começar do nosso relacionamento com Deus e depois o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que a gente não pode afirmar que o homem do mundo é ético se ele não conhece a Deus. Não é ético. Ele pode ser uma pessoa até gentil, educada, mas ele não é ética. Ética tem a ver com relacionamento, em relacionamento com Deus e com o próximo, certo? Isso é ética. Por isso que a gente não pode afirmar que o homem do mundo é ético se ele não tem um relacionamento com Deus. Assim como também nós não podemos afirmar que nós que conhecemos a Deus, nós não podemos afirmar que nós que conhecemos a Deus e temos um relacionamento com Ele, vivemos uma vida ética se a gente vive isolado do mundo. Se a gente não congrega em igreja nenhuma, a gente até teme a Deus, mas não congrega em igreja nenhuma porque diz, eu quero evitar confusão, esse povo é muito... Eu quero me poupar. Né? Tem gente que fala assim, eu vou me poupar, não vou para a igreja de ninguém não, porque eu quero me poupar, esse povo fala muita confusão, eu prefiro ficar no meu canto, adorando a Deus aqui no meu canto. Isso também não é ética, por quê? Não engloba a verdadeira ética cristã, que é o quê? O relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Isso sim é ética. Então essa é a verdadeira ética, aquela instituída por Deus, aquela apresentada aqui em Êxodo, como a gente pôde ver, que envolve o relacionamento correto com Deus e com o nosso próximo. E quando isso acontece, quando a gente consegue desenvolver esse relacionamento aqui,
todo o egocentrismo, todo o nosso eu, o nosso orgulho, ele é o quê? Ele é eliminado de dentro de nós. Então a gente pode se tornar bons exemplos para as pessoas, né? Podemos dar bons testemunhos, amém? Então eu espero que esse versículo, essa passagem, essa ilustração possa de alguma forma nos trazer à memória o que realmente é a base, o fundamento da ética cristã, que é o nosso relacionamento com Deus e com o próximo de forma correta. Amém? E por fim, eu queria deixa eu sentar aqui de novo. Deixar aqui. Quase lá. Por fim, eu queria só deixar mais uma passagem bíblica que nos ensina sobre o padrão de vida ético, que a gente pode também, a partir desse padrão, desse versículo, nos avaliar e verificar se a gente está tendo esse comportamento ético cristão esperado. Então, essa passagem fica lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for de correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver louvor, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Então, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer quando eu estou lendo a Bíblia e eu me deparo com um versículo desse tipo aqui, é pensar que o oposto desse versículo também é verdadeiro. Por exemplo, se aqui diz, né, finalmente tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, pensar nisso, então eu posso parafrasear e dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for falso, tudo que for mentiroso, tudo que for de baixo nível, tudo que for errado, tudo que for impuro, tudo que for desprezível, de má reputação, se houver desonra e vergonha, nessas coisas não pensais. Nessas coisas não pensai. Então, tudo aquilo que é o oposto de Deus, tudo aquilo que é o oposto de Cristo, o oposto de santo, o oposto de bom, é na verdade o quê? Antiético. E se é antiético, deve ser eliminado, erradicado da nossa vida por completo. Amém? Por exemplo, se Deus é santo e puro, nós não podemos simplesmente nos vestir de forma sensual, de forma escandalosa, provocativa. Por quê? Porque o Deus a quem a gente serve, ele é puro. E no momento que a gente se veste dessa forma, a gente está agredindo a pureza e a santidade de Deus. Outro exemplo, se Deus ele é paz, né? Nós não podemos sair por aí nos envolvendo em briga, criando confusão, intriga com ninguém. Por quê? Contenda com ninguém. Por quê? Porque o Deus que a gente serve, ele é o príncipe da paz. Amém. Então, se a gente cria confusão com as pessoas, na verdade a gente está indo contra a própria essência de Deus. A gente está sendo antiético. Se Deus é amor, então nós não podemos tratar as pessoas com indiferença ou com grosseria, justamente porque Deus ele é amor e ele nos trata com amor, não é verdade? Então eu quero finalizar só deixando um versículo que se encontra em Mateus 7:12, que eu acho que sintetiza bem essa questão da ética. Diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Amém. Pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então, em nome de Jesus, Lani vai dar sequência, que essa palavra continue abençoando aí o coração das irmãs. Amém. Amém. Regra de ouro essa. Essa é. Essa é uma regra de ouro, né? Faça aquilo que você quer que faça com você. Exatamente. Né? Se você partir desse princípio, Vai a gente tudo muda bem. tudo, é. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Continuando aqui agora, irmãs. Agora nós vamos entrar na ética social, que anda de mãos dadas com a ética cristã. Não tem como você dar um testemunho de uma mulher temente ao Senhor, de uma mulher cheia do Espírito e for mal educada. Não combina. Nós temos uma líder espiritual maravilhosa, a pastora Val. E nós seguimos assim
obedecemos, porque obediência também é uma ética. Imagina que se a nossa pastora fizessem coisas que... Eu vou ler aqui pra gente, eu vou dar alguns exemplos, e então a partir daí a gente vai entender que a gente tem que buscar, tudo tem que andar de mãos dadas, né? A nossa busca pelo Senhor, e principalmente, porque o Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman. A partir daí a gente pode começar a saber sobre educação. Porque o Espírito Santo, ele nunca invade a sua vida. Ele só vai se ele for convidado. Ele só entra aí na sua vida, no seu coração, se você o convidar. A partir daí a gente vê quanto a fé, o quanto falar do Senhor tem a ver com a educação. O quanto testemunho que nós temos que dar do amor de Deus e de sermos educados. É um conjunto, né? Então, aqui tá, eu fiz aqui, eu não sabia se eu ia dar conta, porque não é fácil, porque quando a gente escutou essa palavra, foi pela nossa líder espiritual, pastora Val, e muitas coisas ficaram gravadas no meu coração, e eu confesso que muitas coisas, com o passar do tempo, elas vão sendo esquecidas. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que a irmã Mila aqui nos relembrou tanta coisa importante para a nossa vida. Foi uma palavra tremenda, que né, é um renovo para nós, e a gente pode escutar de novo e que vai fazer muito bem para nós. Então eu escrevi algumas coisas aqui, né, já começando que não tem como uma mulher cristã ser cristã e não ser educada, né? A educação tem tudo a ver com a situação, e a educação, às vezes uma pessoa fala assim, mas ela é muito educada, né? Também, ela estudou em várias faculdades, ela é muito rica, e tantas faculdades, por isso que ela é educada. Tem pessoas que podem falar isso. Mas nós sabemos que educação não tem nada absolutamente a ver com isso. A educação, a verdade é que você olha para uma mulher e fala assim, nossa, como a Mila é educada, a Mila é tão educada. Sabe por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Porque ela é cheia do Espírito de Deus. Isso é que faz nós sermos educados. Porque a gente começa a se preocupar com o outro. Que a gente começa a ter cuidados, né? Então aqui eu coloquei eu coloquei aqui os frutos do Espírito, né? Que são a alegria, a paz, a amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E às vezes quando você vê isso, pensa assim, mas o que isso tem a ver com ética, né? Tem tudo a ver, minha irmã. Quando nós temos alegria, nós podemos contagiar a nossa família, os nossos amigos, né? Com aquela alegria, aquela coisa boa. Eu amo estar perto de gente feliz. A coisa boa é você estar com pessoas felizes, né? E essas pessoas, elas são muito agradáveis, né? Você gosta de estar perto de alguém feliz, de alguém que está de bem com a vida, grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Pessoas que chegam e é só gratidão. Eu amo estar perto de pessoas assim. E exemplo, né? Um exemplo é que você gosta de estar perto de pessoas que só ficam reclamando? Pessoas que falam, não, e sempre, nunca há uma palavra de gratidão na boca delas. Sempre elas estão ali fazendo um complaint de alguma coisa. Isso é muito triste. Muito triste, desagradável. E eu quero aproveitar para é um ensinamento para a minha vida, para a sua vida. Eu quero dizer que tudo que eu estou falando aqui nessa noite, nessa tarde, já ficou noite, né, Mila? É para nós. Eu estou falando para mim e para vocês. É um ensinamento para nós. Quando alguém perguntar a você, oi, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Aqui está falando. A pessoa te pergunta isso apenas por educação. Ela não quer saber da sua vida, ela não quer saber dos seus problemas.
Ela perguntou, é um cumprimento, é um cumprimento, tudo bem, né? A gente cumprimenta, tudo bem. Irmã, mesmo que você esteja quebrada, mesmo que sua vida esteja destruída, você abre a sua boca e diz, tá tudo bem. Declara isso, tá tudo bem. Porque na verdade, se você reclamar com essa pessoa, ela não vai poder fazer por você. Agora o Senhor vai poder fazer. Ajoelha no seu quarto, ora, peça ao Senhor, peça a sua líder espiritual também. Não sai falando só a vida pessoal para os quatro cantos do mundo, reclamando com todo mundo. Reclama somente com o Senhor, primeiramente, que Ele pode mudar a situação, ou com a sua pastora, ou se você tem uma amiga que é amiga de Deus, porque se não for amiga de Deus, você não fala nada, porque não vai adiantar, vai te trazer problemas. E aqui, quando você fala, sim, está tudo bem, seu mundo está caído, e você fala, sim, está tudo bem, você está declarando que está tudo bem. Você abriu sua boca e declarou. Amém, aleluia, declara, está tudo bem. Isso também é ética. E em 2 Reis 4:26, Sunamita, com seu filho já morto, ela passa por alguém que a cumprimenta dizendo, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu esposo, com seu filho? E ela diz, está tudo bem. Amém. Amém. E segue para o único que poderia mudar a história dela. Conta seus problemas para Jesus. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar, porque Ele é expert em mudar a nossa vida, em mudar a nossa história, em escrever nova história para a nossa vida. Seja uma mulher pacificadora. Seja pacificadora. Sabe aquela pessoa que emana paz? Aquela que você até gosta de ficar perto dela. Nossa, essa pessoa me traz uma paz. É muito bom a gente ter pessoas assim perto da gente. Eu tenho, graças a Deus. Obrigada, Jesus, que Ele colocou as pessoas assim no meu caminho. Seja aquela que pacifica. Quando você tem duas pessoas perto de você que estão em desentendimentos, que ligam para você e reclamam, a outra liga e reclama, o outro liga e reclama, começa a falar das coisas boas que aquela pessoa tem para aquela que está reclamando. Fala, olha, mas ela tem esse valor, ela tem isso, sabe? Exalta tudo de bom que aquela pessoa tem. E minimiza as coisas ruins, porque nós não somos perfeitos. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, traga a paz. Aonde tiver conflito, aonde que tiver briga, aonde que tiver pessoas desmerecendo a outra, mostra para ela que aquela tem valor. Porque, na verdade, o Senhor que nos construiu. E Ele ama a gente. Ele ama. E não é porque você não gosta da outra pessoa que o Senhor não vai amar ela. O Senhor vai amar ela e vai amar ela muito. Porque Ele criou ela. Então, sempre leva essa palavra para onde que tem conflito. Aonde que tiver conflito, traz esperança, traz paz. Seja pacificadora. Isso é ética cristã. Amém, aleluia. A paciência. Você é paciente? Ou você sai atropelando todo mundo? Essa palavra, quando a pastora falou conosco, eu senti uma vergonha. Meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes que você atropela quem está falando? Quantas vezes que você entra na frente da conversa, a pessoa está lá com um assunto e você, e não é por mal que a gente faz isso não, né? É por falta de ética. Não é por mal porque você tem tanta vontade de falar também, e aí você entra atropelando. Não faça isso. Tenha paciência. Espera a sua irmã concluir o assunto. Espera. E se por acaso você se esquecer dessa ética e entrar atropelando, falando, enquanto uma irmã está ali contando o caso dela, e ela falar, não, continua, não pode falar, você não continua. Pelo amor de Deus, você para. Você para e fala, me perdoa, minha irmã, continua o seu assunto. Quando você terminar, eu vou falar o que eu quero. Isso é humildade, que também é um princípio, né, que a gente tem que carregar conosco. A gente erra mesmo,
Mas esses princípios éticos nós temos que carregar conosco, sabe? Às vezes a gente esquece, mas como a gente já escutou um dia, não sei se é a primeira vez que você está escutando isso, quando a pastora deu essa aula, meu Deus, eu vim para casa dirigindo até tonta, falei, misericórdia. Foi difícil. É muito importante a gente ter essa ética, porque uma mulher que fala do Senhor, uma mulher que emana a Deus, ela tem que dar testemunho. Ela não pode atropelar uma outra pessoa que está falando, não é verdade? Então, guarda isso no seu coração. Tenha paciência. Não atropele, não está atropelando as pessoas. Espere a pessoa falar. Ela vai terminar, você vai ter sua vez para falar. Acredite, você vai ter seu tempo de falar. E é tão bom quando a gente tem pessoas nos escutando com paciência. É tão bom quando alguém está nos escutando. A gente precisa saber escutar também. Não é verdade? E também nós temos eu anotei muitas coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês. Eu tinha medo de esquecer. E eu não estou sabendo muito lidar com ler e o falar para vocês. Mas é a minha primeira vez. Vocês não ficam aí não, porque o ano que vem é vocês que vão estar falando, tá? E eu vou Tá falar. indo bem, Lani? Keep going, Lani. Só Jesus a nossa causa. Eu coloquei aqui assim, que nós temos que ser o sal da terra. Amém. Temos que lutar todos os dias, para nós representarmos o rei, porque nós somos rainha, nós somos rainhas. Então, quando você for convidada para ir num jantar, né, um amigo te convida, um casal convida você e sua família para ir jantar na casa deles, se você puder, leve uma florzinha, é muito importante. Ou então faça uma sobremesa. E quando você chegar nessa casa e que eles estiverem servindo o jantar, né, antes de servir o jantar, você pede licença, você vai lavar suas mãos, isso é muito importante, né? E geralmente não, é assim que deve ser. Então, se você estiver recebendo, se você que for que estiver recebendo, os convidados que se sirvam primeiro, você é o último a se servir. Agora, se você é o convidado, você nunca chega e puxa uma cadeira e senta, não. Você pergunta ao anfitrião aonde ele gostaria que você sentasse. E ele vai te mostrar, ele vai te indicar onde ele quer que você sente, ou então ele vai falar, não, fica à vontade, pode escolher seu lugar. Se ele falar isso, então você pode escolher o seu lugar. E você nunca, em hipótese alguma, já fez oração, já agradeceu, todo mundo está se servindo. Você serve o seu prato, mas você nunca comece a comer antes que os donos da casa já estejam sentados. Quando todos estiverem com o prato pronto ali, aí sim, todos começam a comer juntos. A gente tem que ter paciência e saber esperar. Porque a mesa é um lugar sagrado, onde que a gente olha nos olhos, aonde que tem aquele momento de confraternização. E nós temos que ter postura nesses lugares também. A gente tem que ter ética. A gente jamais começa a comer antes que o dono da casa ou que todos estejam com os pratos feitos para comer. Isso é ético. E se você estiver esperando um telefonema, pode ser que você vá para uma casa para um jantar e você está esperando um telefonema importante. Você pede licença e vai atender, né, fora ali da mesa. Jamais use um telefone numa mesa de jantar. Jamais faça isso, nem com sua família, nem na sua casa, nem, sabe? Esse é o momento seu. Na verdade, quando eu sento, mesmo que eu esteja sozinha, Samara trabalhando, Lu viajando, que eu sento para comer, eu faço isso com o meu telefone. E eu vou comer. Porque esse é um momento tão sagrado que o Senhor me concebeu aquele alimento e Ele tem que fazer bem para o meu corpo. Então eu tenho que cuidar desse momento. Isso é muito importante. E uma outra parte muito importante, seja sempre amável. Seja sempre amável, minha irmã. É muito bom. Jamais dê a sua opinião
para uma pessoa sobre a roupa, sobre o cabelo, sobre o que ela tá vestindo, sobre a maquiagem dela. Jamais dê opinião a uma pessoa, a não ser que ela te peça. E se ela te pedir, seja honesto. Se a pessoa te pedir uma opinião, seja honesto a responder. Porque Deus, ele é honesto. Nós estamos representando ao Senhor. Mas jamais dê opinião se você não foi te perguntado, sabe? Não fala, nossa, ai, aquela irmã usa tanta maquiagem. Qual o problema? Ah, aquela irmã não usa nenhuma maquiagem. Qual o problema? Nós temos que preocupar muito. Aquela irmã cheia do Espírito. Aquela irmã cheia de Deus. Oh, eu quero imitar essa aí. Essa eu quero ser igual. Um dia eu chego lá. Preocupa com isso, minha irmã. Não preocupa com o sapato. Nossa, ela só usa salto alto. Oh, ela tá de chinelo. Nossa, ela tá ali com chinelo. Irmã Desemera, isso não importa. O Senhor jamais vai olhar o seu sapato, o seu chinelo, o seu vestido. Ele não está preocupado com isso, minha irmã. Ele está preocupado com o que há dentro do seu coração. Se você está cheia de Deus. Eu sou uma mulher vaidosa. Eu gosto. Gosto de coisa bonita. Mas isso não deixou de ser mais importante para mim, ó, há muito tempo. Eu continuo gostando de coisa bonita. Mas eu estou me preocupando muito com o que há aqui dentro. Com o que eu quero que Deus limpe, com o que eu quero que Deus trate. Então vamos ser amáveis com nós, vamos parar de julgamento, né? Não vamos ficar julgando, vamos assim ser amáveis, né? É muito importante o testemunho que você dá. Porque eu uma vez estava numa casa de oração, né? Era um momento de oração e então uma amiga minha, uma irmã estava sentada assim, a outra do outro lado, e ela falou, nossa, com a outra irmãzinha, que pé feio. Tá bem, é um pé, né? Imagina que eu vou olhar para pé de alguém, eu nem olho, porque não me importa mesmo. Não sei que tem uma sandália bonita, eu gosto, mas sem comentários, eu só gosto. Eu não sei que eu tenho intimidade com falar, nossa, amei sua sandália. Porque para elogiar, você não precisa de permissão, não. Você pode, tá? Agora, para crítica, só que se for perguntado. Agora, para elogia. Elogia a sua irmã, fala que ela é linda, que ela é maravilhosa mesmo, que ela é cheia do Senhor, que você vê Deus na vida dela, o brilho de Jesus e a beleza dela. Isso não tem problema, não. E essa irmãzinha, ela foi ética com a resposta dela. Ela falou, esse pé foi o Senhor que me deu. Que lindo, eu fiquei tão impressionada, falei, que coisa linda a resposta dela. Mas por que aquela irmã que estava ali fez essa crítica pro pé? Naquela noite, se aquela irmã viesse orar comigo, colocar a mão na minha cabeça, eu não gostaria. Porque o testemunho dela não foi bom. Então, dê um testemunho. Dê o testemunho do amor do Senhor. Não, seja aquela que levante a sua irmã. Seja aquela que traga esperança. Seja aquela que aplauda a sua irmã. Não seja aquela que rouba a alegria. Não rouba a alegria de ninguém, não. Não rouba a alegria que talvez aquela irmã, a partir daquele dia, passou a olhar o pé dela e talvez pensar que o pé dela não fosse bonito, uma coisa que ela nunca tinha pensado. Então, guarda suas críticas para você. E quando você tiver que elogiar alguém, elogia em público. Fale bem dela em público. E quando você tem que chamar a atenção de alguma coisa que a pessoa fez ou que te desagradou, chama em particular, só você e ela. Isso é ética, isso é uma ética cristã também, porque anda junto o cristão, o social, e essa ética é cristã, de você guardar o seu irmão, de você proteger o seu irmão, de não expor o seu irmão. Guarda, proteja. Ainda que você vá lá e fale, olha, você não fez certo aquilo, não foi bom. Você e ele. Não para as outras pessoas saberem disso. Não em público, envergonhando a sua irmã, o seu irmão. Trate com amor. Trate com amor, é muito importante. Minhas irmãs, nós somos preciosas, nós somos amadas,
escolhidas do Senhor. Nós fomos chamadas para ser rainha. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, um rei está voltando. Então vamos cuidar. Vamos carregar nosso azeite. Não vamos esquecer de estar com o nosso azeitinho ali guardado, para a gente não ser pega de surpresa. Vamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Vamos cuidar. Vamos ser éticos. É isso que o Senhor espera de nós. E quando você tiver alguma dúvida, a Bíblia é o padrão para a nossa vida. Para todas as lições éticas estão dentro dela. Todas as lições éticas estão aqui dentro. Então é só você ir lá e olhar e ler todo dia, ou tirar um pouquinho, 4 capítulos por dia. Se você não tem tempo, mas o Senhor vai se alegrar com você por isso. E o pouquinho que você vai aprendendo, você vai guardando no seu coração. E quando você vê, você já está tão cheia do Senhor. Busca Ele, sabe? Coloca o seu tempo para o Senhor, dedica a Ele, porque só Ele que pode nos trazer alegria, nos trazer paz, nos trazer saúde, essa paciência, essa bondade. É Ele que nos enche de tudo isso. E a gente tem que buscar ser essa pessoa todo dia, porque o mundo lá fora está clamando, precisando de gente assim, para ir lá acudir, para ir lá levar uma palavra de amor. E a nossa postura e a nossa educação faz toda a diferença nesse mundo. Eles vão acreditar em nós, pela nossa postura, pela nossa ética. E para terminar, eu quero terminar dizendo que cada dia o Senhor nos dá a chance de aprender mais um pouquinho. E com o nosso esforço diário, seremos rainhas que representam o reino de Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que essas poucas palavras minhas podem ser guardadas no coração de vocês. Guardem no coração de vocês. E tentam assim, a cada dia, ser um pouquinho, fazer um pouquinho do que Deus espera de nós. Amém. Sejamos éticos. A paz. Senhor Deus e Pai, Amém, quantos Jesus. desafios, Pai, foram Sim, Jesus. apresentados a nós, Senhor. Sim, meu Pai. Quantas coisas, Senhor Jesus, nós ainda precisamos mudar, Deus, Sim, na nossa Jesus. vida. Senhor Jesus, quantas coisas, Pai, a consertar. Sim, Jesus. Deus amado, nós te clamamos, Deus, que Teu Espírito Santo possa ter total liberdade. Em nome de Jesus. Teu Espírito Santo total liberdade para fazer o que o Senhor quer fazer em nós e conosco. Aleluia, Deus. Pai amado, tenha liberdade total para arrancar, Jesus. Senhor Jesus, tudo que Total. precisa ser Arranca arrancado, mesmo, Deus, Deus. pela raiz. Arranca, Pai. Arranca mesmo, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede de sermos parecidas contigo, Oh, Deus. tudo aquilo que nos impede, Senhor Jesus, de termos Deus. uma caminhada cristã ética. Ajuda-nos, Senhor Senhor. Jesus, tudo aquilo que nos impede, Pai, de te amar acima de tudo, de amar o nosso próximo como a nós Jesus. mesmos. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, te suplicamos, Pai, nos Sim, muda, Jesus. nos transforma. E hoje, nessa noite, o Senhor nos deu uma oportunidade Sim, obrigada, riquíssima, Deus. Riquíssima, Deus, de Obrigada, aprendizado. Jesus. Senhor, com certeza, a partir disso, o Senhor está já trabalhando dentro de nós. E nós Sim, clamamos Jesus. a Ti, ó Muito Pai, obrigada, continua trabalhando. Continua, Pai, nos corrigindo. Sim, Jesus. Continua, Senhor, manifestando a Tua vontade, o Teu Manifesta, querer na Deus. nossa vida. Pai, porque é o Manifesta, nosso Deus. maior desejo, a nossa maior vontade, Senhor, é ser parecidas contigo. Oh, É poder, aleluia. Senhor Jesus, andar nessa terra como o Senhor andou. Sim, Jesus. Andando por aí, fazendo bem e amando. Ó Senhor Jesus, e sendo instrumentos nas Tuas mãos Sim, para Jesus. curar. Senhor, para proclamar libertação aos cativos, para Em nome de salvar. Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos, Deus, que o Senhor tem tantos planos, Pai. O Senhor tem tantos propósitos, Deus, para as nossas vidas.
O Senhor nos chama, o Senhor nos chamou, o Senhor nos conhece desde lá do ventre da nossa mãe. Amém, Pai. Oh, Deus amado, nós sabemos que o Senhor tem planos Aleluia, de paz. Deus. Nós sabemos que o Senhor tem planos eternos, Aleluia, planos de dados um aleluia, futuro e esperança. Aleluia, Deus, e nós Jesus. queremos viver esses Sim, Pai. propósitos, Pai. Nós chamamos a existência agora esses Aleluia. propósitos sobre nós, sobre a nossa nome de casa. Jesus. Pai amado, em nome de Em Jesus, nome de Jesus. toma cada um dos nossos familiares em tuas mãos. Toma, Pai, meu nos Deus. ajuda, Senhor, a consertar aquilo que cabe a nós Em consertarmos. nome de Jesus. Deus, nos nossos relacionamentos com os nossos queridos, os entes queridos, com os amigos, Sim, Jesus. nos trabalhos. Pai, nos dá a graça, Senhor, de ter a consciência de que nós podemos sim, não porque somos boas, mas porque o Teu Espírito Santo Jesus. habita dentro de nós e Aleluia. faz tudo acontecer. Pai, Aleluia. nos dá esse entendimento, Senhor. Oh, Não Deus. deixa a gente continuar acreditando, Pai, nas mentiras que nos foram ensinadas. Não deixa a gente continuar agarradas às feridas do passado. Sim, Jesus. Mas, Deus amado, em nome de Jesus, nos faz olhar para Ti. Em nome Nos de faz, Jesus. Senhor Jesus, agarrarmos, ó Pai, o Teu sangue. Sim, Sangue Jesus. esse que nos lava, que nos purifica, que nos Sim, transforma, Jesus. que faz tudo novo. Há poder no Teu sangue, Aleluia. Jesus, que nós venhamos a nos lembrar disso. Aleluia. E nos apropriarmos, ó Deus, da Aleluia. justiça, Jesus, que o Senhor nos Aleluia, deu. aleluia. Da justiça que o Senhor nos deu. Nos faz lembrar, Deus, que estamos justas diante de Ti através do Cordeiro. Ó Deus amado, muito obrigada. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Oh, Obrigada Jesus. pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu Aleluia, habitar dentro de aleluia, nós. aleluia. Obrigada porque o Aleluia, Senhor nunca aleluia, desistiu de Deus. nós. Aleluia, Pelo Jesus. contrário, Deus, se estamos aqui hoje nessa classe é porque o Aleluia. Senhor decidiu insistir. Aleluia. É porque o Senhor decidiu insistir Aleluia, conosco. aleluia. É porque o Senhor olha para nós e vê, não, ela sim tem futuro sim. Ela sim tem uma esperança sim. Ela Aleluia. sim. Eu quero ela sim para realizar os meus Aleluia. propósitos. Ó Deus amado, como Tu és bom. Aleluia. Que nós jamais venhamos a esquecer, Senhor, de Sim, nenhuma só das bênçãos, dos benefícios que o Senhor tem derramado sobre nós. É no nome santo, Pai de Jesus, que nós oramos de corações gratos, Pai. Sim, Jesus. Agradecida, Senhor, Sim, por esse Senhor. momento, Pai. E Muito pelo obrigada, Teu amor, Pai. Pai. O Muito Teu obrigada favor. pela Tua presença, Dispensado Deus. sobre nós de forma tão Aleluia. grande, tão excelente. É no nome de Jesus que oramos. E Amém. agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, amadas. A paz. A paz. Amém.